Sou a professora Andréa Batista e hoje nós vamos estudar o assunto prismas e pirâmides. Então, pessoal do sexto ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Gente, antes da gente começar o assunto sobre prismas e pirâmides, nós vamos falar sobre as figuras geométricas, que é muito importante de recapitular, né, e saber classificar, que são as figuras geométricas. Então, de início aqui, nós classificamos as figuras geométricas em planas e espaciais, tá? As figuras planas, como a gente pode ver, são aquelas que possuem todos os pontos contidos em um único plano. Já as figuras espaciais, elas são aquelas que não têm todos os pontos contidos em um único plano, tá bom? Então, as figuras planas contêm duas dimensões, que é o comprimento e a largura. São conhecidos como figuras bidimensionais, tá? Já as figuras espaciais, elas possuem três dimensões, que é o comprimento, largura e altura, e são conhecidos como figuras tridimensionais, tá bom? Outro nome que as figuras espaciais recebem são sólidos geométricos, tá? E esses sólidos geométricos são classificados em poliedros e corpos redondos, tá? No caso dos poliedros, pessoal, eles são todos os sólidos geométricos que possuem todas as suas superfícies planas, tá? Que é o que nós vamos estudar hoje. Já os corpos redondos possuem pelo menos uma de suas superfícies arredondadas, uma só, tá? Então, hoje nós vamos aprofundar mais o estudo sobre os poliedros, que são os prismas e as pirâmides. Pessoal, aqui nós vamos trazer algumas características dos prismas, tá? Primeira, tem as suas laterais formadas por quadriláteros, como a gente pode ver. Possuem duas bases iguais e paralelas, que as duas bases. A base pode ser formada por qualquer polígono, tá? Qualquer um. As pirâmides. Também trazemos algumas características. Possuem suas laterais formadas por triângulos, possui uma única base, tá? E a base pode ser formada por qualquer polígono, tá? Assim como a gente viu no caso dos prismas, certo, gente? Eu trouxe para vocês aqui os elementos do poliedro, que é o que nós temos mais foco hoje na nossa aula, que é a face, né? Que a face, gente, é a superfície plana, né, da figura. Então, aqui, ó, a gente pode observar pela figura, onde está pintado de azul, são faces destacadas para que vocês saibam identificar. Então, eu identifiquei aqui a base, né, inferior e a base superior, mas aqui a lateral também é face, tá? Todas são faces, certo? Aí o próximo, nós vamos ver aqui as arestas. Então, o que são as arestas? As arestas são formadas pelo encontro de duas faces, né? Como a gente viu aqui. Então, vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Aqui eu tenho, ó, no caso, uma aresta. Aqui eu tenho uma aresta. Aqui eu também tenho uma aresta. O que seria a aresta? A aresta é a linha, né, de encontro entre duas faces. Eu tenho uma face aqui, tenho outra aqui, ó. Que observe aqui, ó, na primeira ilustração. Essa linha aqui de encontro entre essa face e essa outra é chamada de aresta, tá? Então, não esqueçamos que as arestas são formadas pela reunião de duas faces, tá bom? Nós vamos aqui para o terceiro poliedro, para a gente identificar o vértice, né, do mesmo. Então, gente, os vértices, eles são o encontro de duas ou mais arestas, como a gente pode observar aqui, ó. O encontro dessa aresta aqui com essa outra aresta aqui forma um vértice, que é o vértice. É como se fosse a quina, né, da figura.
essa aresta aqui com essa outra aresta aqui também formam um vértice, né? E assim sucessivamente, ó. Onde eu tenho aqui encontro de aresta, tá? Eu tenho vértice. Tem um vértice aqui também, ó. Todo encontro de aresta, né? De linhas, né? Nós podemos classificar como vértice, tá bom, gente? Vamos dar continuidade. Aí aqui nós vamos fazer um pequeno treino para a gente saber se nós estamos craques mesmo na identificação do que é uma face, uma aresta e um vértice. Então, eu peguei aqui a figura de um prisma pentagonal para a gente identificar as faces, a quantidade de faces, a quantidade de arestas e a quantidade de vértices, tá? Para isso, eu trouxe uma figura para que a gente possa identificar melhor o número de faces. Então, essa figura que está aqui é a mesma que está aqui do lado esquerdo, tá bom? Aqui, essa figura, eu trouxe ela dessa forma para a gente poder contar, né, quantas faces tem um prisma pentagonal. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, isso quer dizer que o meu prisma de base pentagonal tem 7 faces. Muito bem. Agora, as arestas. Como a gente já pode observar, as arestas, elas são formadas, né, através do encontro entre duas faces. Então, as arestas são as linhas. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 4 até embaixo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e finalizando aqui 15. Desculpem aí, nós temos 15 arestas, né? E no caso aqui, gente, deixa eu pegar aqui, dos vértices. Os vértices, como a gente já falou, né, são o encontro entre duas ou mais arestas, né? Encontro das linhas, são as quinas, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui eu tenho 10 vértices, tá bom? Vamos para mais um treino. Agora, pessoal, nós vamos pegar uma pirâmide de base pentagonal e também encontrar as faces, as arestas e os vértices. Também trouxe uma imagem para a gente poder contar, tá? Para a gente saber identificar a quantidade de faces. Vamos aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, aqui, numa pirâmide pentagonal, eu tenho 6 faces. Aí, nós vamos aqui identificar as arestas. Como a gente já disse, as arestas são as linhas, né? Vamos contar aqui, ó. Tenho 1, tenho 2, tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui eu tenho 10 arestas, tá? E agora nós vamos identificar a quantidade de vértices, né? Da pirâmide pentagonal. Então, eu tenho aqui, ó, são as quinas, né, pessoal? 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui eu tenho 6 vértices.
a pirâmide pentagonal tem 6 vértices, tá bom, pessoal? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau, tá? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.